Olá, vamos falar hoje sobre o elemento terra. O elemento terra é muito importante no nosso meio, ele está ligado à nossa alimentação, à nossa produção de energia e todo mundo tem muita curiosidade sobre esse elemento que com certeza está presente em grande parte das pessoas como uma característica principal da sua personalidade. Então a gente vai estudar aqui algumas características principais do elemento terra. O elemento terra ele tem algumas simbologias principais. Quando nós pensamos no elemento terra, nós pensamos em transformação. Então, lembrando da simbologia da semente, quando nós colocamos uma semente na terra, ela brota e se transforma em uma planta, em um alimento. Então, ele vai dar vida, a terra dá vida, ela transforma. Uma outra função, que é uma simbologia, na verdade, da terra, é a estabilidade. Sabe quando você tem algo muito certo na sua vida e aquilo você perde? Aquele termo que a gente utiliza, nossa, perdi o meu chão. Então, quando a gente fala perdi o meu chão, a gente pensa na terra, no chão mesmo. Então, é o que nos dá a sustentação, aquela estabilidade de você estar com os pés no chão. E a outra coisa é a forma. Então, se você misturar a terra com um pouco de água, você consegue fazer utensílios, você dá forma a objetos. Então, a terra tem essas simbologias já em si. E ela tem algumas estruturas que são órgãos e víscera acoplada que dão, então, a cara da terra. O que é isso? Então, os órgãos responsáveis por esse elemento são o baço e o pâncreas. Como na medicina chinesa, lá atrás, há milênios, a medicina não era tão avançada assim, os órgãos, eles não eram estudados tão separadamente. Por isso, então, como a função era próxima e parecida desses órgãos, eles acabaram tendo essas funções acopladas juntos, como se fosse apenas um órgão. Então, o baço e o pâncreas, na medicina chinesa, nós tratamos como se fosse um órgão só. Então, é baço-pâncreas. E a víscera, que é acoplada a eles, então é um paracoplado aqui, é o estômago. Então, por isso eu disse que o baço-pâncreas, o estômago, é super importante para todos nós, porque nós nos alimentamos, nós somos seres humanos e precisamos receber energia de duas formas principais, do ar que nós respiramos e dos alimentos que nós ingerimos. Então, o baço-pâncreas tem que sempre ser um sistema que tem que estar estabilizado para que o nosso organismo esteja em equilíbrio. Então, é super importante a gente estudar o baço-pâncreas. Então, de função energética, ele é tido como uma raiz da nossa energia pós-natal. Então, depois que nós nascemos, justamente porque ele vai transformar, ele vai transformar essas energias, né, através dos nutrientes que nós recebemos da alimentação, que vão se juntar também com o ar que nós respiramos para formar o Qi, a energia que nos move e que nos mantém. Isso depois da formação. Então, ali ainda, eles são responsáveis em separar, através desses nutrientes, o que é puro do que é impuro. Então, como é que é feito isso? Aquilo que é puro vai ser transformado nessa energia, esses nutrientes que vão ser aproveitados pelo nosso corpo. E aquela matéria que for impura é aquilo que a gente vai excretar através da urina e também através dos intestinos. Então, é aquilo que é jogado para fora do nosso corpo, que é aquilo que não vai servir para nada. Então, o que for puro fica, o impuro sai, né? Além disso, os líquidos ingeridos também são aproveitados para umidificar o nosso organismo o tanto correto. E aquilo que sobrar, aquilo que não for necessário, também vai ser eliminado da mesma forma, ok? Outra função energética é manter os nossos órgãos, porque mantém o Qi em ascendência. Então, os nossos órgãos, eles se mantêm no lugar por conta dessa função do baço-pâncreas, que tem a função de estabilizar os órgãos. Então, aí está a estabilidade da terra, que nós utilizamos justamente nesse sentido. O baço também está envolvido na formação do Xue, que é o sangue, e de manter esse sangue dentro dos vasos. Pessoas que têm
uma menstruação aumentada, uma metrorragia, que tem hematomas espontâneos frequentemente, ou qualquer outro tipo de sangramento que não seja normal e que seja assim frequente, provavelmente tem deficiência de baço pâncreas, porque não está conseguindo manter o sangue dentro do vaso. E também essas funções todas se manifestam na onde? Na boca. Você vai ver a pessoa vai ter uma boca mais pálida, se ela não tem esse chouê adequadamente mantido dentro dos vasos, vai ter os lábios, né, mais finos, secos e ressecados, né? E você pode ver também o paladar dessa pessoa, porque ele se manifesta no sentido do paladar. O sabor, que é o sabor mais evidente nesse elemento terra, é o doce, tá? Então, uma pessoa que tem uma compulsão pelo doce, ela está com o sistema baço-pâncreas desequilibrado, porque é importante ela comer o sabor doce. E quando eu digo sabor doce, eu não estou necessariamente dizendo doces como doces de padaria, pudim, brigadeiro. Estou dizendo elementos que tenham sua natureza doce. Por exemplo, uma batata doce, uma beterraba. Estou dizendo esse tipo de alimento. Ou pode até ser alguma coisa ligada ao açúcar, mas não necessariamente. E se ela vai consumir isso em excesso, é porque está com desequilíbrio. Nesses casos, quem equilibraria esse sabor doce é o elemento madeira com o seu sabor azedo ou ácido, que daí deve ser inserido também na dieta para controlar essa compulsão pelo doce. Então já fica aí uma dica para quem tem compulsão por doces, inserir o sabor mais ácido, azedo na alimentação para cortar um pouco essa compulsão pelos doces, tá? Então, assim, pessoas que têm essa deficiência no sistema baço-pâncreas também podem tender a ter um apetite descontrolado. Pessoas que comem demais, sem limite. Essas pessoas tendem a ter obesidade. E outro fator que também pode acontecer é a pessoa ter apetite de menos. Então, se a pessoa não comer, também ela pode tender à anorexia e à bulimia. Os tecidos corporais que são relacionados ao elemento terra são os músculos. Os chineses chamavam de carne, então a carne, que é o que dá forma para o nosso corpo. Alguns autores chamam de tecido conjuntivo também, justamente por manter os órgãos no lugar, pelo setor ali que eles dizem de estabilidade. Então, pode ser chamado de tecido conjuntivo ou tecido muscular. A natureza acoplada, então, no caso, a estação canalícula, que fica entre o verão e o outono. É normalmente uma estação que não existe muito aqui na nossa convivência normal, mas assim, na China, nos chineses, eles costumam chamar dessa estação canalícula, que seria uma quinta estação, onde tem um período de mais umidade, que é uma coisa que o baço-pâncreas não gosta, umidade em excesso, ele não trabalha bem com umidade. E, além disso, a cor é amarela, a cor relacionada ao baço-pâncreas, e o som é o canto. A emoção que se tem no baço-pâncreas é o pensamento em excesso e a preocupação. Pessoas extremamente preocupadas acabam tendo maior desgaste do baço-pâncreas. E também aquele pensamento como se fosse um toque, pensamento obsessivo-compulsivo. Então fica pensando muito nas coisas que assim, sem necessidade. Esse tipo de pessoa pode estar com desequilíbrio também nesse sistema baço-pâncreas. E a personalidade dessa pessoa com o elemento terra é uma pessoa mais acolhedora. Sabe uma pessoa que a gente chama de mãe da turma? É porque a terra, ela é como se fosse a mãe. Então, a gente tem o elemento terra, uma pessoa que é muito acolhedora. Não necessariamente ela precisa ser muito afetuosa, muito amorosa, mas ela é aquela pessoa com quem você conta para dar um bom conselho e aquela pessoa que você sempre pode contar nos momentos difíceis. Essa pessoa tem uma personalidade terra.
Espero que você tenha entendido aqui um pouquinho mais sobre esse elemento e se gostou, curte aqui nosso vídeo, tá? Compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal para receber os próximos vídeos que nós vamos lançar aqui para vocês. Beijo!